Olá, muito boa noite. Hoje é dia 8 de agosto, estamos agora precisamente às 8 horas da noite, iniciando mais um Meeting Minds Live Session, né? As nossas sessões de live aqui da página da Liga do Saber. E hoje com o tema Entenda como o cartão de crédito pode ser o herói ao invés do vilão. A ideia dessa live, então, é mostrar um pouco para vocês de que forma pode ser usado o cartão de crédito de uma maneira benéfica para você, de uma maneira onde você consiga aproveitar os benefícios que essa forma de pagamento traz para nós. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho aqui o porquê que a gente está falando do cartão de crédito, né? A gente vê no Brasil em diversos meios de imprensa, né, de mídia, canais de mídia, que o Brasil se encontra realmente com uma quantidade muito grande de pessoas endividadas e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Vai ter algumas estatísticas para vocês, mas antes disso eu queria para aqueles que não me conhecem, né, me apresentar rapidamente. Eu sou o Luiz Eduardo Botelho, eu sou especialista em educação financeira, né, em inteligência financeira, sou coaching e planejador financeiro pessoal e palestrante, e tenho formação também de engenheiro, né, em engenharia civil e mestrado, né, fiz um mestrado no passado também em engenharia. Para quem não me conhece, esse é um pouquinho aí sobre o meu currículo, sobre as atividades que eu já exerci. Mas falando sobre o cartão de crédito, né, iniciando o nosso tema de hoje, a gente precisa entender a diferença entre poupar ou consumir. Quais as vantagens que a gente encontra, né, em poupar ao invés de consumir e por que efetivamente muitas vezes a gente, ao invés de poupar os nossos recursos, o nosso dinheiro, a gente acaba gastando ele. Então, quando a gente olha para trás, aí, desde a época dos filósofos, que a gente olha a nossa história, quando falava do hedonismo e tudo mais, nós sabemos que já nos ensinaram que o ser humano ele acaba se movendo por dois estímulos diferentes que fazem com que a gente vá atrás daquilo que nos interessa. Esses dois estímulos são a dor e o prazer, ou seja, nós, como seres humanos, só nos movimentamos para fazer algo através da dor, ou seja, para resolver algum problema, acabar com algum tipo de dor, de problema, ou para termos prazer, fazermos algo que a gente gosta, termos algum benefício real na nossa vida. São esses dois estímulos que fazem com que a gente efetivamente faça alguma coisa, tome alguma decisão e faça alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa vida. Entretanto, pessoal, quando a gente olha para o ato de poupar, o que nos traz, né, dentro desses estímulos, o que nos traz o ato de poupar? O ato de poupar nos traz uma dor. Por quê? Porque na verdade a gente está deixando de fazer algo que muito provavelmente nos traria prazer neste momento, para poder usufruir deste prazer, para poder realizar objetivos, conquistar sonhos e metas no futuro. Então, na verdade, o ato de poupar ele tem a ver com o estímulo de dor para nós e a gente coloca ele para um período futuro. Então, quando a gente poupa dinheiro, a gente está pensando em garantir o nosso futuro ou aproveitar melhor, construindo patrimônio e tendo mais conforto no futuro. Já quando a gente fala do ato de comprar, né, o ato de consumir, a gente está falando de um estímulo que tem a ver com o prazer, ou seja, comprar dá prazer. Comprar já foi mostrado, né, por alguns experimentos científicos que comprar é um dos atos que liberam alguns componentes químicos no nosso cérebro, né, entre eles a dopamina, a serotonina, que causam para nós a sensação de prazer.
E isso está muito ligado às nossas questões emocionais. Então, principalmente quando nós estamos em uma fase mais triste ou aconteceu algo que não nos agradou, é natural que as pessoas queiram e tenham um impulso de comprar, porque isso, pelo menos de forma momentânea, traz uma sensação de prazer. Porém, a gente sabe que no longo prazo, além dessa sensação de prazer desaparecer, ainda traz uma sensação de frustração, de dor, justamente por ter gastado muito, por muitas vezes se endividar. Porém, esse estímulo que a gente tem no ato de comprar é um estímulo de prazer e ele acontece no presente. Então, quando a gente compara poupar com comprar, né, poupar tá relacionado com o futuro e algo que normalmente traz dor para nós, enquanto comprar é um estímulo de prazer e acontece no presente. Por isso é que nós normalmente acabamos preferindo comprar, né, consumir, do que efetivamente poupar o nosso dinheiro. E aí, existem alguns tipos diferentes de consumo que conceitualmente eu vou explicar para vocês. Então, existe aquele tipo de consumo que é essencial a nós, né? O que seria um consumo essencial para nós, né? Seriam aqueles consumos, o consumo que realizamos que tem a ver com as atividades que nós não podemos deixar de fazer. Então, por exemplo, alimentação, vestuário, são peças de consumo, são objetos de consumo que necessariamente nós precisamos realizar, justamente porque eles são primários, eles são necessários para a nossa vida. Por isso que é chamado de consumo primário ou de consumo essencial. Mas nós temos também aquele consumo que é relacionado à satisfação de alguma necessidade secundária que nós temos ou à aquisição de algum bem que não é indispensável à nossa vida. Então esse consumo é chamado de supérfluo e é aí que reside aí o começo dos nossos problemas. Quando a gente começa a ter um gasto muito alto, a gente começa a ter um consumo muito elevado daquilo que é supérfluo, daquilo que não é essencial para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. E aí temos alguns outros conceitos, né? O consumo individual, que é aquele que acontece somente para mim ou somente para um indivíduo, como é o caso, por exemplo, de um telefone celular, né? São em raríssimos casos, talvez em alguma empresa, você vá compartilhar um celular. Normalmente o celular é um bem de consumo que é individual, cada um tem o seu. E quando a gente fala de consumo coletivo, aí nós estamos falando daqueles que são efetuados e aproveitados simultaneamente por várias pessoas para satisfazer a necessidade coletiva, né? Então, por exemplo, exemplos de consumo coletivo podem ser considerados os serviços públicos, né? A água potável, que muita gente que é também, né, um consumo essencial e muita gente, todo mundo necessita, assim como a energia elétrica e outros bens de consumo que têm a ver com o nosso dia a dia, com essa necessidade que temos de sobrevivência. Então, além desses serviços, quando a gente fala em serviços públicos, estarmos falando de um tipo de consumo coletivo, como citei o exemplo da água e da energia, eles são também, nesse caso, consumos essenciais. Nós não temos como ficar sem beber água, nós não temos como ficar sem energia. E aí temos o consumo intermediário, que é aquele que normalmente é realizado por empresas para se transformar um insumo, né, uma matéria-prima, em um produto final. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês são os pneus. Quando a gente fala de um carro, por exemplo, né, de uma montadora que produz um carro, um consumo intermediário da empresa automobilística é o pneu dos veículos, porque ele vai compor o produto final que é o carro. Então esse é um consumo intermediário. E por fim temos os chamados consumos sustentáveis, né? Os consumos sustentáveis eles têm a ver atualmente basicamente, né, com
a questão da nossa sustentabilidade, da sustentabilidade do planeta, com as questões ligadas ao meio ambiente. Então, empresas que fazem produtos que são ambientalmente corretos e nós compramos esses produtos, estamos praticando um consumo sustentável. Então vamos ver dois exemplos de consumo sustentável aqui no nosso slide. Então, um deles são os eletrônicos que tem aquele selo Energy Star, né? Aquele selo de consumo eficiente de energia, que gastam menos energia e automaticamente poupam o meio ambiente dessa forma. E outro exemplo de consumo sustentável são aqueles produtos que são reciclados. Quando a gente compra, por exemplo, papéis reciclados, a gente está contribuindo também com o meio ambiente. Então, esse é um tipo de consumo sustentável. Então, vejam, pessoal, que a ideia aqui foi mostrar para vocês que existem diversos tipos de consumo, né? Conceitualmente falando, existem diversos tipos de consumo, mas que a gente vai agora focar basicamente naqueles consumos que são os supérfluos, que acabam por fazer com que a gente, de alguma forma, não tenha um consumo consciente, e aí, por conta desse exagero, muitas vezes praticados por nós, nesses tipos de consumo de supérfluos, a gente acaba por consumir de forma inconsciente, e isso faz com que muitas pessoas acabem endividadas e com problemas financeiros. E a ideia dessa live é justamente mostrar, né, falar do cartão de crédito de uma forma positiva, e estamos fazendo o caminho para que vocês entendam como chegar lá, né, como transformar o nosso cartão de crédito de um potencial vilão para um herói. Então vamos lá, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre essa questão do consumo inconsciente. O que é, pessoal, o consumo inconsciente? Quando a gente pensa para onde vai o nosso dinheiro, né, a gente começa a perceber que muito do que a gente consome, muito dos gastos, das compras que a gente faz, nós necessariamente não precisaríamos deles. Por isso é que são caracterizados como supérfluos. Mas então, por que nós compramos? Né? Por que nós gastamos o nosso dinheiro dessa forma? E aí existe uma explicação. Né? Existem, na verdade, fatores que contribuem para que nós efetivamente tenhamos esse consumo inconsciente. Um deles é o marketing publicitário. Hoje em dia, né, nós somos bombardeados diariamente com uma infinidade, né, de anúncios, seja através das nossas redes sociais, seja através da televisão, seja através de quando estamos caminhando ou andando de carro e vemos uma propaganda, por exemplo, no ponto de ônibus, né, ou nos municípios onde é permitido através de outdoors. Enfim, nós temos uma infinidade aí de propagandas e de marketing publicitário que estão continuamente nos incitando a comprar, a gastar o nosso dinheiro com compras. E esse marketing publicitário, né, essa criação do desejo pelos profissionais do marketing em nós para que compremos cada vez mais, aliado ao crédito fácil, faz com que nós iniciemos esse vício, até em alguns casos, do consumo inconsciente. E o que seria o crédito fácil, pessoal? Seriam a facilidade que temos de conseguir um empréstimo, por exemplo, e aí no caso que a gente vai abordar hoje especificamente, a gente vai falar do cartão de crédito. Outro exemplo de crédito fácil, além dos empréstimos pessoais, é o famoso cheque especial, que também está lá disponível para nós na nossa conta, né? Os bancos fazem questão que tenhamos cheque especial, porque quando a gente faz mau uso dele, os bancos lucram muito dinheiro com os juros. E também, como eu disse, tem o cartão de crédito, porque através do cartão de crédito, quando nós não pagamos a fatura total, e aí nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, nós entramos no que é chamado de juros rotativos, né, ou crédito rotativo do cartão de crédito, que são juros altíssimos e que fazem com que realmente a gente possa entrar num efeito bola de neve, ou seja, começar com
uma dívida pequena e em curto espaço de tempo, termos uma dívida enorme justamente por conta desses juros exorbitantes. Então, esse consumo inconsciente, na verdade, é um resultado de alguns fatores, né? E aqui eu trago para vocês dois deles principais, que é o marketing publicitário e o crédito fácil. Então, vamos ver como a gente acaba gastando o nosso dinheiro, né, de forma que nós não precisaríamos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de promoções que vão comprometer o nosso dinheiro. Então quando a gente vê lá aquelas plaquinhas leve 3 e pague 2, na compra de 3 peças você leva uma grátis, ou como a gente vê aí na imagem do lado direito da tela aí em um supermercado, onde tem você pode levar 3 potes de ketchup por um valor mais baixo do que você levaria, né, a unidade de apenas um ketchup. Só que aí fica a pergunta: a não ser que você tenha uma família grande ou que você vá dividir as suas compras com outras pessoas, que não é comum, para que você vai querer 3 bisnagas de ketchup se você vai demorar um certo tempo para consumir uma bisnaga inteira e provavelmente uma delas, dependendo do prazo de validade, deve até estragar, porque se você não tem um uso contínuo, se você não consome ketchup todos os dias ou de uma forma, né, com bastante frequência, provavelmente se você levar 3 embalagens, é muito provável que uma delas estrague e você perca o seu dinheiro, mesmo ela saindo mais barato do que uma única unidade. E outro ponto é que quando você está comprando 3 unidades, seja do ketchup, seja, né, do exemplo da esquerda aí de comprar 3 peças, por exemplo, 3 peças de roupa ou 3 sapatos e pagar dois, se também você não for dar de presente, se aquelas peças forem ficar única e exclusivamente para você, é muito provável que você faça pouco uso dessas roupas, né? E eventualmente tem pessoas que até acabam doando as roupas com a etiqueta que nunca utilizaram. E aí o que acontece? O seu dinheiro ele fica imobilizado lá dentro do armário, fica parado lá dentro do armário, porque você não pode usá-lo para comprar outras coisas, para fazer outro tipo de consumo ou para poupar o seu dinheiro para realizar os seus sonhos, porque ele está parado lá com uma blusa, um sapato ou qualquer outro produto que você não precisava de 3 e acabou levando 3. Né? Muitas vezes você não precisava nem de 2, você precisaria de um só. E aí por conta dessas promoções, né, mágicas que o comércio traz para nós, a gente acaba gastando mais do que deveria. Então, pessoal, o recado que eu deixo para vocês é: tomem cuidado com essas ditas promoções fantásticas, esses leve 3 pague 2, ou então muito comum também é você chegar em algum lugar e ter uma oferta do tipo compre o produto X e ganhe um outro produto grátis. Né? E aí esse grátis, ele muito provavelmente ele está te induzindo a comprar algo que muito provavelmente você não precise e até você não queira. Mas aí quando você vê o grátis, né, o grátis ele é um botão emocional, eu até fiz um vídeo sobre isso. O grátis ele funciona como um botão emocional para nós que ao ser apertado a gente acaba ficando meio cego e pelo fato de ter algo grátis a gente acaba ficando muito tentado a comprar aquilo e acaba perdendo dinheiro. Então muito cuidado com essas promoções de leve 3 pague 2, né? Super promoções, 70% de desconto e também quando está vinculado a você comprar um produto e levar alguma coisa grátis, que muito provavelmente isso vai fazer você gastar o seu dinheiro de forma inadequada, de uma forma que não seria bom para você, que seria melhor você poupar esse dinheiro e guardá-lo para efetivamente comprar algo que te interessasse, que fosse um sonho, um objetivo, né? Algo que faria mais sentido para você, ou até mesmo um consumo essencial, como a gente viu, que faz muito mais sentido do que você gastar nessa super promoção, nessa dita aí super promoção. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. E por que normalmente as pessoas tratam o cartão de crédito como vilão? Por conta principalmente, né, dos juros que jogam contra nós, né, os juros que estão contra você.
Por quê? Porque um cartão de crédito, aí considerando dados bem recentes de fevereiro de 2019, né, de matéria publicada no Globo.com, né, no G1, a média de juros do cartão de crédito no início desse ano estava em 286,9%. Esse valor ele varia bastante, né? Ele chega a 350%, então ele fica flutuando aí de acordo com a situação econômica do país, do mercado, mas em fevereiro aí tinha esse dado de 280, praticamente 287% ao ano os juros do cartão de crédito. E do outro lado da balança, como a gente vê aí, tem os juros ao seu favor, né? São aqueles juros que nós usufruímos quando a gente faz algum tipo de aplicação financeira. Então, para efeito de comparação, né, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele ou interfinanceiro, né, existem as duas colocações, ele está, né, hoje a 6%. Aqui no slide a gente ainda estava com a taxa Selic a 6,5%, né, então o CDI estava girando em média de 6,40, mas alguns dias atrás houve a reunião do Copom, né, e o Copom baixou a taxa Selic de 6,5% para 6%. Então hoje o CDI está girando aí na casa de 5,9% ao ano, mais ou menos. Então veja a diferença de 5,9% arredondando 6% ao ano para quase 300%, para 287%. Então realmente é por isso que quando alguém entra no crédito rotativo do cartão de crédito, é muito difícil sair, principalmente se não sair logo no primeiro mês, vira um efeito bola de neve, um efeito avalanche, que faz com que realmente a pessoa entre numa dívida bastante complicada e não consiga sair. Por isso que muita gente considera o cartão de crédito como um vilão. Quando a gente olha o nosso país comparado com outros países, olha só a diferença que existe no Brasil para os outros países. Enquanto no Brasil, aqui nesses dados, né, que eram referentes a setembro de 2017, um pouco mais antigo, enquanto no Brasil, naquela época, os juros do cartão de crédito estavam em torno de 352%, a Argentina, que era o segundo maior cobrador de juros, né, no cartão de crédito, tinha um valor de aproximadamente 48% ao ano, né, enquanto que Portugal estava lá dentre esses países do exemplo, estava lá como o último colocado, né, o melhor no caso, apresentando apenas 16,10% ao ano de juros do cartão de crédito. Olha a disparidade que a gente tem entre os nossos colonizadores, aí, os portugueses, para a gente que na época pagava aí 352% ao ano. Então, realmente, no Brasil, juros de cartão de crédito é realmente exorbitante se não soubermos utilizá-lo bem, que é o que nós vamos ver agora em breve nas próximos slides, você realmente vai ter um grande problema se não souber utilizar bem o cartão de crédito em função desses juros. Tudo isso, pessoal, leva ao endividamento, leva à situação calamitosa, eu diria, de pessoas endividadas no nosso país. As últimas pesquisas, né, esses dados se referem aí a março desse ano, em uma pesquisa de inadimplência da Confederação Nacional e do Serviço de Proteção ao Crédito, a gente vê aqui que praticamente 63 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil, né? É muita gente. Quando a gente olha isso de uma forma mais fácil de se entender, quando a gente olha as pessoas economicamente ativas, ou seja, aquelas que geram algum tipo de renda, a gente está falando que para cada ou melhor, para cada 10 pessoas, 6 delas hoje se encontram inadimplentes, ou seja, com o nome sujo em algum serviço de proteção ao crédito. Só na região sudeste, pessoal, mais de 40% das pessoas estão endividadas, possuem algum tipo de dívida, não necessariamente no cartão de crédito, né, mas endividadas.
E quando a gente olha por faixa etária, né, pessoas entre 30 e 39 anos que estão aí basicamente numa época de auge do seu potencial financeiro, do seu trabalho, né, que já tem, em tese, já vem trabalhando há um bom tempo e que teria a possibilidade de estar construindo um patrimônio bastante interessante, mais da metade, 51,5% dessas pessoas também se encontram inadimplentes pelas estatísticas mostradas na pesquisa. Então vejam que realmente essa questão do endividamento para nós é muito complicado. E o cartão de crédito, infelizmente, é um dos grandes causadores desse tipo de endividamento. Junto com ele, nós temos também, né, o cheque especial, temos uma parcela dos empréstimos direto ao consumidor e temos também o crédito consignado, né, ou empréstimo consignado, que também acaba sendo um fator de endividamento, mas obviamente por ter taxa de juros bem menores, é uma opção muito mais atrativa para quem efetivamente precisa do crédito do que uma das taxas aplicadas no caso de cartão de crédito e de cheque especial. Então vejam que realmente a situação do país em relação ao endividamento é bastante complicada e por isso temos que tomar cuidado em não utilizar o cartão de crédito de forma errada para não cairmos e não fazermos parte dessa estatística. Então o ponto principal aqui que eu quero ressaltar com vocês, pessoal, é que o cartão de crédito nada mais é do que uma forma de pagamento. Ou seja, o cartão de crédito ele foi feito, a função primordial dele é facilitar os pagamentos para que você não precise ter dinheiro, carregar o dinheiro no momento da compra. Esse é o objetivo principal do cartão de crédito. É claro que o cartão de crédito, quando ele foi desenvolvido, inventado, né, para colocar no mercado, é claro que as operadoras imaginavam e tinham como objetivo fomentar o consumo, né, e fazer com que as pessoas consumissem mais e por isso colocaram parcelamentos, enfim, essas questões atreladas ao cartão de crédito que acabam levando a pessoa a se endividar ou a consumir mais do que deveria, como a gente explicou, né, praticar um consumo de supérfluos, né, um consumo supérfluo, mais do que ele deveria, mais do que a pessoa deveria, por conta de ter esse crédito facilitado e utilizar o cartão de crédito da forma errada. Ou seja, o cartão de crédito ele não é um complemento de salário. Quando você faz uma dívida no cartão de crédito, ou seja, você compra algo para pagar daqui 30 dias, na próxima fatura, ou mesmo quando você parcela alguma compra no cartão de crédito, seja em 2 vezes ou em 10 vezes, na verdade, você para fazer isso, o correto é você já dispor do dinheiro daquela compra. Então, por exemplo, se você comprou algo no valor de R$ 1.000 para dividir em 10 parcelas de R$ 100, você já deveria ter os R$ 1.000 para poder pagar as 10 parcelas. E aí você vai usar o cartão de crédito ao seu benefício. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho como você vai fazer isso. Mas o que a maioria das pessoas faz é justamente o contrário. Ela não tem os R$ 1.000, ela não tem o dinheiro e ela usa o cartão de crédito para poder fazer a compra e aí ela vai pensar depois que ela fez a compra como ela vai fazer para pagar. Ela normalmente pensa assim, depois eu me viro para pagar. Só que daí se ela tem um revés lá no trabalho dela, perde o emprego, ou se ela for autônoma, de repente cai as vendas dela ou os serviços que ela presta, como é que faz? Aí ela não tem como pagar aqueles parcelamentos que ela fez no cartão de crédito e aí ela entra, infelizmente, lá nos juros rotativos e aí começa esse efeito bola de neve, ela começa a não conseguir pagar porque cada vez vai ficando mais alto o valor da dívida até o ponto que ela fica com o nome sujo, né? Fica inadimplente e aí muitas vezes acaba deixando de pagar e começa aquela tortura da operadora de cartão ou do banco ficar ligando para a pessoa e cobrando, enfim, e aí vira aquele inferno na vida da pessoa. Então, pessoal,
É importante vocês guardarem isso. O cartão de crédito ele é uma forma de pagamento para nos facilitar. Ele não é um complemento do salário. A gente não pode usar aquele limite do cartão como algo que a gente não tem e que a gente vai usufruir. Então, se eu ganho 1.000 e o meu limite do cartão é 2.000, eu não tenho um salário ou uma renda de 3.000. Eu tenho 1.000. Aqueles 2.000 que o cartão de crédito está me dando é porque ele entende que eu tenho potencial para gastar aquilo. A primeira coisa que a gente deveria fazer é diminuir ao máximo esse limite, para garantir que ele fique dentro daquilo que a gente tem a capacidade de pagar. Então, se eu ganho 1.000 no exemplo, o ideal para eu ter como limite do meu cartão é no máximo R$ 500, ou seja, metade da minha renda, o que já é bastante. Né? Não, se a gente gastar R$ 500, metade da renda nesse exemplo, a gente vai ter dificuldade para as outras coisas. Então tenham isso em mente, pessoal. Não usem o cartão de crédito como complemento de salário e não tenham limites exagerados maiores do que você pode pagar, porque depois que você gasta, aí fica difícil de conseguir pagar. E aí, pessoal, então vamos lá. O que que faz do cartão de crédito vilão, né? Além, claro, obviamente, dos juros exorbitantes do crédito rotativo, por que que muita gente vê o cartão de crédito como vilão e a gente tem que tomar cuidado com isso. O primeiro ponto é essa facilidade de aquisição, ou seja, como eu falei no slide lá do consumo inconsciente, é o crédito fácil. Hoje, além dos bancos, nós temos lojas e financeiras que fornecem cartões com facilidade e sem planejamento, você ter lá 2, 3, 4 cartões pode te levar realmente a um descontrole financeiro e ao endividamento. Então hoje, por exemplo, a gente entra num grande supermercado, já vem lá aquela mocinha ou aquele rapaz oferecer para nós, o senhor não gostaria ou a senhora não gostaria de fazer um cartão aqui do supermercado? O senhor vai ter 30 dias para pagar, vai ter 1, 2% de desconto lá nas compras, etc. Aí você entra numa outra loja de roupa, por exemplo, já vem uma outra pessoa, olha, você não gostaria de fazer o cartão da loja? Então tem pessoas que têm, por incrível que pareça, eu já vi clientes meus, pessoas que têm mais de 5 cartões de crédito porque ela não consegue pagar um, aí ela pega outro, daí ela faz dívida no outro, daí ela acredita que ela precisa comprar, né, gastar, porque ela está desorganizada, daí ela pega um terceiro, daí aquele terceiro também estoura o limite, ela pega um quarto, e aí vira uma situação incontrolável e muito difícil, né, de se gerenciar, e aí precisa parar, né, dar um basta e falar, não, agora chega, e aí começar a realmente organizar as suas finanças, organizar a maneira de tratar as finanças, fazer um orçamento e tratar esse endividamento para depois poder zerar e começar uma nova vida, começar a poupar e construir o seu patrimônio, sonhos e objetivos. Então, pessoal, essa facilidade de aquisição complica muito a nossa vida. Depois tem também a facilidade de parcelamento, né? Muitas lojas aí parcelam em 12, em 24 vezes, às vezes, um determinado produto, o que aparentemente pode parecer muito bom, porque eu vou pagar em suaves prestações, ele acaba se tornando um grande problema justamente por essa questão do efeito bola de neve. Porque, vamos lá, pessoal, sejam sinceros aí, pense aí nisso que eu vou dizer. Quando você usa seu cartão de crédito e parcela lá uma compra em 12 vezes, você não tem só aquela compra parcelada, você normalmente já comprou outras coisas. E essas outras coisas já estão parceladas em 4, em 8 vezes, algumas outras compras em 2 vezes. Então, quando você soma nos meses seguintes essas parcelas, ela já praticamente consumiu uma boa parte da sua renda, se não ultrapassou aquilo que você ganha. E aí você já tem um problema instalado, porque você não vai ter condições de pagar. Então o que parecia, né, aparentava ser um grande benefício, na verdade é um grande problema essa facilidade de parcelamento. Né? Você tem que ter muito controle, né? Tem que saber se controlar para não fazer um parcelamento exagerado e principalmente não utilizar vários parcelamentos concomitantes, né, juntos,
para que você não consiga depois pagar e entre no crédito rotativo, né, nos juros rotativos, e vai ter um grande problema aí de endividamento. Outro ponto, pessoal, é utilizar o cartão de crédito como empréstimo pessoal, né? Ou seja, justamente pela pessoa entender que ela precisa de crédito, que ela precisa de um dinheiro que ela não tem e ela está com o nome sujo, se ela vai num banco, o banco não vai emprestar para ela. Se ela vai numa financeira, muito provavelmente a financeira não vai emprestar para ela. Ou se for emprestar, também vai cobrar um juros exorbitante. Então, muitas vezes, por essa falta de opção de um crédito melhor, né, de um crédito com taxas de juros mais baixas, a pessoa começa a utilizar o cartão de crédito como uma fonte de empréstimo. Então, ela pega lá 2, 3 cartões e, como eu falei, ela vai gastando até estourar aquele cartão, pega outro, vai gastando até estourar. Então, ela acaba utilizando aquele cartão ou aqueles cartões como uma forma de empréstimo pessoal. E isso faz com que também ela acabe caindo nessa armadilha, né, dos juros enormes, e aí entre numa situação que fica complicada de se gerenciar, de se contornar. E aí, por fim, pessoal, o último cuidado a se tomar com o cartão de crédito é justamente esse parcelamento sem juros, né? Por quê? Porque em alguns casos que o lojista não dá desconto à vista, é possível se parcelar sem juros, né? Desde que o valor que você tenha poupado esteja na sua conta. Então, quando a gente fala dessa questão do parcelamento sem juros, basicamente a gente está falando muito parecido, né? Está muito junto com a questão de utilizar como empréstimo pessoal. Ou seja, como a gente enxerga aquela opção de parcelar sem juros, a gente acaba por fazer vários parcelamentos e aí a gente não tem como pagar, o que acaba sendo muito parecido com utilizar o cartão como um empréstimo pessoal, que é o caso anterior, né? São muito parecidos, mas eu só destaquei aqui de forma diferente justamente porque essa questão do parcelamento sem juros ele se torna complicado quando a gente começa a utilizar ele de forma muito constante. A gente vai ver agora no próximo slide que é como a gente transforma efetivamente o cartão de crédito de vilão para herói, que existe uma boa possibilidade sim de utilizar o parcelamento sem juros, mas aqui a gente está ressaltando quando a gente utiliza isso com muita frequência e não tem condições, capacidade financeira de arcar com os parcelamentos feitos, a gente acaba entrando numa situação bastante complicada e por isso muita gente chama e diz que o cartão de crédito acaba sendo um vilão. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso assunto, né, da nossa live, vamos então efetivamente ver como nós podemos transformar o cartão de crédito de um vilão em um herói. Então, essas últimas duas transparências, né, esses dois últimos slides que eu trouxe para vocês, vai mostrar justamente como a gente consegue transformar, né, utilizar bem o cartão de crédito a ponto de, ao invés dele se tornar para nós algo ruim, ele vai trazer um benefício. Então, primeiro ponto que o cartão de crédito atua a nosso favor é como um organizador de despesas. Pô, Luiz, como assim um organizador de despesas? Eu posso usar o cartão de crédito para concentrar todos os meus gastos naquele dia, né? Então, se por exemplo a minha fatura vence no dia 10, se eu utilizar o cartão de crédito para todas as minhas compras, obviamente sabendo que eu tenho dinheiro para pagar a fatura total, né? Tenho dinheiro para pagar todas as minhas compras, eu consigo fazer com que, por exemplo, próximo da minha data de receber o salário, caia a minha fatura do cartão de crédito, então eu consigo concentrar e organizar as minhas finanças, porque, por exemplo, na metade do mês eu consigo checar minha fatura do cartão e ver se realmente eu até aquele momento não gastei mais, né, do que eu deveria, e naquele momento, como tem 15 dias, né, metade para eu pagar a próxima fatura, eu, em tese, teria mais ou menos metade dos gastos que eu tenho ao longo do mês. Então, se, por exemplo, o meu orçamento lá para os meus
para o meu consumo é de R$ 3.000, mais ou menos 15 dias depois de eu pagar a fatura, eu deveria ter cerca de R$ 1.500 gasto no cartão, uma vez que no final do mês esse gasto seria aproximadamente 3.000. Então isso nos permite controlarmos melhor, né, a nossa organização financeira, porque a gente tem todos os gastos concentrados em uma única data, né? Ou no máximo em duas datas, porque o que eu indico é que você tenha, sempre que possível, no máximo um cartão. Claro que se você tiver uma condição específica onde você precise de um segundo cartão, seja, por exemplo, porque você divide com a sua esposa as contas da casa, por exemplo, ou com o seu marido, e aí cada um recebe numa data diferente, aí vocês querem dividir, né, usar justamente o cartão como um organizador de despesas e dividir em duas datas, então pode-se ter dois cartões, no caso aí um para o homem e um para a mulher, né? Mas eventualmente, se apenas um dos dois vai ter cartão, pode ser que aquela pessoa, seja o homem ou a mulher, tenha dois cartões. Ou se em alguma condição específica existe algum benefício do cartão que justifique você ter mais de um, tudo bem. Mas o ideal é que você tenha somente um para poder servir como organizador de despesa e também para não ocasionar nenhum outro tipo de dívida para você. O segundo benefício que o cartão pode te trazer é justamente a questão de segurança. Por quê, pessoal? Porque querendo ou não, a gente sabe que andar com dinheiro hoje em dia é complicado, principalmente quando a gente tem que contar com à noite, por exemplo, ir em um caixa eletrônico para fazer o saque de dinheiro para poder pagar as nossas contas, o nosso consumo, seja lá o que for que a gente for utilizar. Então, essa questão da segurança é muito importante hoje para nós, principalmente nas grandes cidades. Então, quando a gente faz uso do cartão de crédito, a gente está deixando de utilizar, por exemplo, um caixa eletrônico e aí está poupando, né? Estamos nos poupando, evitando riscos para a nossa segurança. Então, desse ponto de vista, o cartão de crédito também é muito bom, porque a gente não precisa ficar andando com grandes quantidades de dinheiro para pagar, visto até que hoje em dia o cheque praticamente não é utilizado. E aí, com esses benefícios, é melhor utilizar o cartão de crédito na função de crédito do que na função de débito. Por quê? Porque vem aí a terceiro benefício do cartão de crédito, que é, se nós estamos utilizando ele como organizador de despesas, ou seja, temos um único cartão, concentrando todos os pagamentos em uma data, que nos possibilita nos organizar, estamos ganhando também através dos programas de pontuação. A maioria dos cartões de crédito hoje tem programas de pontuação que geram milhas aéreas, né, ou pontos que podem ser trocados por produtos, né, em lojas, em vários estabelecimentos comerciais. E isso, né, esse tipo de vantagem, os programas de pontuação, a gente não tem com o pagamento em dinheiro e nem com o pagamento em débito. Essa vantagem a gente só tem com o cartão de crédito. Então, a gente sabendo utilizar bem o cartão e principalmente concentrando todos os pagamentos num cartão de crédito, a gente vai poder maximizar esse número de pontos e utilizar isso em nosso benefício, inclusive para consumir, para fazer outras compras que precisemos no futuro através desses pontos, sem termos que despender dinheiro e dessa forma podendo poupar aquilo que a gente gastaria numa futura compra fazendo através da pontuação. Ou mesmo, né, o que é mais interessante, fazer viagens, por exemplo, pegar milhas aéreas ou pagar hotéis, aluguéis de carro com a pontuação que a gente consegue através do programa de milhagem ou do programa de pontuação do cartão de crédito. E outra vantagem, outro benefício do cartão de crédito, aí fazendo um paralelo com o que a gente viu, né, no slide passado, é o parcelamento sem juros. Então, da mesma forma que ele pode jogar contra nós quando a gente faz ele de uma forma desorganizada, de uma forma onde a gente utilize mais dos recursos do que nós temos, quando a gente tem o controle, quando nós sabemos que vamos poder pagar por uma determinada compra e temos o poder de negociar com o lojista, de chegar até o lojista, até o vendedor e pedir desconto para o pagamento à vista.
e eventualmente nós não conseguimos o desconto para o pagamento à vista, mas normalmente o lojista acaba respondendo para nós, olha, eu não te dou, não consigo te dar nenhum desconto para pagamento à vista, mas eu consigo te parcelar sem juros aí essa compra em 3, em 4, em 5 vezes. Então imagine, se eu tenho dinheiro que eu posso deixar aplicado lá num investimento, não importa o quanto ele vai me render, ele pode me render pouco, mas ele está lá guardado num investimento. E eu posso ir tirando mês a mês para pagar aquele parcelamento sem juros, já que eu não consigo um desconto à vista, então eu vou utilizar isso a meu favor. A partir daí, o cartão de crédito passa a ser um benefício para mim, porque eu não preciso dispor do dinheiro na hora, eu posso deixar ele aplicado e depois eu vou pagando as parcelas, simplesmente retirando o dinheiro desse investimento e eventualmente eu vou ganhar algum valor aí com os juros desse investimento. Claro que quanto maior for esse valor, né, mais eu vou conseguir aferir, né, de vantagem, de benefício do meu investimento. Mas ele sempre vai ser uma vantagem quando eu não tenho a opção do pagamento à vista. Né? Quando eu tenho o desconto para pagamento à vista, aí, claro, eu vou usufruir desse desconto que vai ser melhor. Mas assim a gente vê que o cartão ele deixa de ser um vilão, por quê? Porque eu estou no controle, eu estou utilizando ele como uma forma de pagamento e estou fazendo uso dos benefícios que normalmente as operadoras dão, né, e dos benefícios intrínsecos do cartão de crédito ao meu favor. Então, quando a gente olha, né, como tirar proveito do cartão, então tem algumas coisas que a gente já viu, né, no slide anterior, como por exemplo o parcelamento sem juros, desde que a gente consiga pagá-lo, né? A gente já tenha isso previsto para pagar e assim ganhar a pontuação, né? Porque se eu fosse pagar no débito, por exemplo, ou se eu fosse pagar à vista sem desconto, além de não ser um bom negócio porque eu estou me dispondo de todo o dinheiro à vista, eu também não vou ganhar os pontos no programa de milhagem. Então, nesse caso, vale a pena esse parcelamento sem juros. Então, a gente pode tirar o proveito desse benefício. Da mesma forma, a gente pode ganhar, como eu comentei dos programas de fidelidade, a gente pode ganhar concentrando os pontos e podendo trocar esses pontos no futuro por viagem ou produtos. Então isso também a gente colocou já como um dos benefícios e a gente pode tirar proveito. Só que tem outras coisas que a gente pode tirar proveito do cartão que muitas pessoas desconhecem. Né? Um deles, por exemplo, é serviço de reserva em hotel. As pessoas muitas vezes conhecem o serviço de fazer uma reserva online, por exemplo, em um hotel, mas elas não percebem como o cartão de crédito as beneficia nesse caso. Por quê? Porque quando ela faz a reserva no cartão de crédito, não necessariamente ela está pagando já aquele valor. Ela fez a reserva e se ela tiver algum imprevisto, se ela tiver algum problema e ela precisar fazer o cancelamento daquela reserva, ela tem normalmente um período que gira em torno de 7 a 10 dias antes do uso, né, daquela reserva, a pessoa pode cancelar sem nenhum custo, sem nenhum tipo de multa. Então ela pode passar isso no cartão de crédito e o hotel ou o local onde ela fez a reserva só vai efetivamente debitar o valor quando for próximo ao período de uso, ou ela vai fazer o débito no cartão, né, no momento da compra, mas ela faz o estorno se a pessoa pedir até 7 ou 10 dias, dependendo da regra e do local, ela faz o estorno total e aí a pessoa não precisa fazer o pagamento em dinheiro, né, dispor daquele dinheiro com antecipação, ela pode fazer a reserva pelo cartão de crédito e tirar proveito disso se ela tiver algum tipo de emergência, enfim, não puder usufruir daquela reserva. Outro benefício que os cartões, normalmente as operadoras oferecem, são serviços de concierge, alguns cartões, né, que são serviços, na verdade, onde você pode ligar e pedir indicação de alguns de produtos ou de serviços, e existe uma central do cartão que faz a pesquisa para você e te retorna opções, por exemplo, de comprar de floricultura, para você comprar flores, ou de reservas em restaurantes, enfim, uma série de produtos que você pode ligar para a central faz uma pesquisa, seja pelo valor, ou seja pelo local, né, pelo
ponto do bairro ou local da cidade onde você deseja, e a central do cartão, que eles chamam de concierge, oferece esse serviço para você e faz essas cotações, a procura desse serviço para você. Outro benefício existente em bastante operadoras de cartão são os seguros viagem. Quando você vai viajar, por exemplo, principalmente quando faz viagem internacional, você normalmente precisa contratar um seguro para os passageiros e eventualmente até um seguro para as bagagens, porque se a bagagem extraviar, a pessoa perde, né, aquela bagagem, enfim, ela tem que solicitar reembolso da companhia aérea, e todo aquele transtorno e tudo mais. Então já existem muitos cartões de créditos que já têm esse serviço tanto do seguro para o passageiro, né, dependendo do cartão, como seguro para as malas, ou seja, se houver o extravio das malas, o cartão tem um seguro que cobre até um certo valor e te reembolsa aqueles bens que você perdeu, né, suas roupas, enfim, seus objetos de uso pessoal que estavam dentro daquela mala até um determinado valor. Então você não tem que se preocupar em fazer um seguro pessoal, né, para viagem ou para o caso das malas, se você tiver um cartão que tenha esse tipo de benefício. Então é importante você saber e fazer bom uso e tirar proveito do cartão de crédito neste caso. E também é importante, pessoal, né, procurar não pagar tarifa, ou seja, ter o cartão de crédito sem pagar anuidade, ou então minimizá-lo ao máximo, né, sempre fazendo a conta para ver se realmente vale a pena você manter o cartão se você tem que pagar anuidade. Hoje em dia existem muitas operadoras e bancos que fornecem cartões sem anuidade. A questão aí é você ver se, por exemplo, existe programa de pontos ou não no cartão, porque aí você estaria perdendo aí um ótimo benefício. E aí você precisa ver as condições. Eventualmente, vale a pena, se você fizer a conta e ver que vale a pena você ter um programa de pontuação, você ter essa questão do seguro, né, de viagem, você tem alguns outros benefícios também que outros cartões fornecem, que muitas vezes você pagando a anuidade sai mais barato do que você pagar o serviço que o cartão te oferece se você tivesse que pagar por fora. Né? Então é uma questão de você fazer a conta e ver se realmente compensa pagar a anuidade ou não. E se não compensar, é você procurar fazer uma boa pesquisa e encontrar cartões de crédito que tenham bandeiras conhecidas, né, como Visa, Mastercard, e que você possa usufruir então desses benefícios de cartão de pontuação, né, e de todos os outros que eu falei, sem uma taxa de anuidade. É possível fazer isso, mas é claro que se você não tiver um valor alto, né, seja de renda ou seja num cartão que você já tem há algum tempo e que você concentre todos os seus gastos e gaste, né, um valor mais alto no cartão, é claro que a operadora ela não vai querer te isentar a anuidade, ela não vai também querer perder essa fonte de receita. Mas se você já tem um bom relacionamento, seja com o banco, ou tem um nível de renda alto, ou um nível de gastos alto no cartão, você consegue sim negociar para não pagar anuidade e ter um bom cartão com uma série de vantagens, como eu mostrei, né? E se organizar com o cartão, utilizar o cartão para se organizar financeiramente e fazer dele um herói, fazer dele, né? A gente usa a metáfora do herói, mas fazer dele um bom uso ao invés de se preocupar, né, com o que a maioria das pessoas se preocupam, que é com pagar a fatura mínima e depois ficar correndo atrás daqueles juros enormes e a pessoa entra numa dívida infindável e difícil de resolver. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa live de hoje. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Eu deixo aqui para quem quiser anotar os contatos, os meus contatos, né, das minhas redes sociais, né, o Inspiratore73 do Instagram e o Riqueza Inspiradora do Facebook, né, que é o Inspiratore no Facebook. O meu e-mail, né, lbotelho@inspiratore.com.br e o meu telefone que acabou não saindo aqui, né, o meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato pelo meu WhatsApp, né? Ele é o 11 98383 3795. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar.
É isso, pessoal. Se você quer saber mais, aprender mais sobre como poupar, como utilizar ferramentas como o cartão de crédito em seu benefício e como investir melhor, né? Quais são os critérios necessários para se investir, como fazer um bom investimento, como escolher um bom produto de investimento, principalmente agora, né, que a renda fixa, os juros estão bem menores, né, estão rendendo menos. Eu tenho um convite para fazer para você, que é no dia 24 de agosto, um sábado, lá no edifício Century, ou melhor, perdão, no edifício Santana Tower, lá em Santana, muito próximo do metrô Carandiru, vai ter a segunda edição do Meeting Minds, é o Meeting Minds Educação Financeira, e lá eu farei uma palestra sobre as regras de ouro, né, de poupar e investir, explicando tudo como se faz para poupar dinheiro e investir bem os seus recursos para construir riqueza. O Edward Cláudio Júnior, que também está fazendo lives aqui na Liga do Saber, vai falar sobre os conceitos de educação financeira, né? Sobre diagnóstico financeiro, como realizar sonhos, como atingir, né, e se planejar para a independência financeira. E o Paulo Bruccoli, que é assessor de investimentos, vai falar sobre os produtos e os bons investimentos em renda fixa, né, as oportunidades que ainda existem dentro da renda fixa. E o Ricardo Freitas, que é o nosso especialista em investimentos na área de renda variável, também vai falar sobre os investimentos em renda variável, como investir na bolsa de valores, como achar boas oportunidades em fundos imobiliários e outros produtos de renda variável. Então, se você gosta de educação financeira, se você quer realmente melhorar e mudar a sua vida financeira, não perca esse evento, dia 24/8. Eu vou deixar o link aqui junto desta live, né, nos comentários tem o link para as inscrições. Então se inscreva, ainda temos algumas inscrições ainda de primeiro lote com valor promocional bem reduzido. Então corre lá que você consegue ainda fazer a sua inscrição por esses valores ainda bem mais baixos e vai estar conosco aprendendo no dia 24 e também podendo no final, né, participar de um talk show conosco, fazendo todas as perguntas e tirando todas as dúvidas que você tiver sobre todo este mundo da educação financeira, dos investimentos e como você consegue potencializar os seus recursos e construir riqueza e patrimônio para você ao longo da sua vida, para te dar muita felicidade e muito sucesso, que é o que eu desejo para todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, se surgiu alguma dúvida ao longo da live, por favor, coloquem nos comentários que eu vou responder agora para vocês, tá ok? Uma boa noite e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.